Beleza, calma aí. Rapidinho. Permitir a todos. Você tá me vendo de boa aí? Eu tive que trocar o computador, porra. Tô vendo, tô vendo. Fala, Carlos. Fala aí, amigo. Tem uma galera boa entrando aí, beleza? Boa noite aí, pessoal. Fala, Leandro. Lembra do Carlos, não, Leandro? Lembra do Carlos, não? Carlos Reis, lembra? Carlos Reis. Vou botar minha cara aqui, porra. Eu tô comendo, na hora da janta, porra. Porra, faz isso não, cara. Porra. Você tá com mais um aí? Tem 2 Carlos aí online? É isso mesmo? Não, Carlos Alberto dos Reis, Nunes. Tem outro Carlos aí. Deve ser o note taker dele. Grande Júlio no ar também aí. E aí, galera? Boa noite, cara. Belezinha? Boa noite. Bom, não vou conseguir compartilhar aqui, ó. Não, se estiver dirigindo, não vamos correr risco, não, cara. Imagina, a gente, primeira live aqui da CryptoLife e tem uma dead, pô. Primeira live tem uma morte. Capotou, então, vai viralizar, capotou o carro. Henry, meu amigo, como é que você tá, cara? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Maravilha. Galerinha chegando aí, galera chegando. Cadê o Robinho, pô? Disse ele que ia entrar, cara. Disse ele que ia entrar também aí. Robinho, compartilhei com um amigo meu, viu, Dalmo? Não sei se ele vai entrar, ele tá meio curioso sobre aqui, tá querendo entrar, investir. Falei, ó, vai ter uma live hoje. Não sei se... É isso aí. Se aparecer um 011 aí, se libera, tá? Tá bom, pode deixar. A ideia hoje é essa mesmo, é a gente bater um papo aqui, né, conversar um pouquinho, tirar dúvidas, né, trouxemos até um tema aí para a gente poder, de repente, debater, mas ainda não é o projeto pronto, né, mas no final a gente vai falar um pouquinho, isso aí eu vou falar depois, aí tem uma inscrição aí da galera que entrar antes, vai ter uma condição super especial aí, a gente vai passar para a galera aí, os early adopters. Vamos lá, ver se vai entrar mais gente aí. Deixa eu... Que é o quê? Na verdade... Copiando o link aqui. Ah, tá, copiando o link. É porque, assim, na verdade, nosso bate-papo hoje é mais para conscientizar a galera, né, que vê quem realmente está afim de participar do projeto, porque não é só uma questão de cripto, né? Tem a questão de atitude também, que você tem que mudar a cabeça para poder entender o que a gente está vivendo hoje, né? Qual é o nosso momento. O Carlos é mais ou menos da nossa idade também, né? O Nunes é novinho, mas o Carlos é mais ou menos da nossa idade, então já pensa nisso também. André também já pensa nisso. André André Vilares já está com a idade avançada. Já está é mais avançada que a gente. André Vilares. E aí já viu, né? A gente tem que começar a olhar e pensar no nosso futuro, né, cara? Porque não tem jeito, velho. Não tem milagre, não tem caminho mais curto. Exatamente. Não tem para onde a gente correr muito, né? E aí não é só... Não é, né? Exatamente. Não é só se convencer, quer dizer, você tem que se convencer de que o negócio é interessante, mas também de que você tem que se mexer para que isso funcione. Sair da sua zona de conforto. Exatamente. Essa é a grande questão, né? Porque tudo que está acontecendo, né, que a gente está vendo, né, gente? INSS, a gente já acredita que, sei lá, quem acredita que vai se aposentar bem, dignamente pelo INSS, a gente está um pouco iludido, né? Se a gente achar aí que vai conseguir, é complicado. E não sabemos nem até quando, né? E não sabemos nem até quando. Essa é a grande questão. Não sabemos nem até quando. Então, essa é a grande parada. Então, gente, vamos lá. 5 minutos aí que a gente deu aí para uma galera. É primeiro encontro.
Então, por enquanto, a gente vai gerando aí uma curiosidade no povo, uma curiosidade na galera. Então, é um projeto que eu comecei aí, né? E trouxe o Leandro, e trouxe o Anderson, que está ali como Nunes, que eu não consigo acostumar a chamar ele de Nunes. Sempre chamo de E Anderson. a galera não consegue se acostumar a me chamar de Wenderson. Aí, tá vendo? Então é por aí. Não Então, vou eu nem trouxe falar como é que o Anderson te chama, né? Mas tudo bem. Então eu trouxe aí um amigo, né, de longa data, que é o Leandro, e trouxe o Anderson aí, que é o mais novinho, aí, digamos assim, para a gente ter duas gerações, para a gente falar do mesmo assunto. Né? E esse assunto surge aí de CryptoLife, ele surge muito na minha necessidade, né? Quando eu tive um problema aí acho que todo mundo compartilha a minha vida, não tem problema. Quebrei aí na pandemia com relação ao meu negócio de cerveja, e a gente olha para trás e vê, cara, tudo aquilo que eu construí com relação à minha prévia aposentadoria foi para o saco, agora eu preciso redesenhar esse negócio. Como é que eu redesenho isso agora? Sem o mesmo pique que eu tinha de tempos atrás, né, com a minha vida um pouco mais devagar aí daqui para frente, né? Então é um desafio muito grande você fazer. E aí, cara, aproveitando que eu já estava estudando cripto desde 2017, a gente traz aí a cripto um pouco aí na nossa veia, né, de como que a gente vai resolver esse problema, né? E aí, cara, batendo um grande papo com o Leandro aí, muito papo com o Anderson, a gente chegou aí na ideia do CryptoLife, né? Então, o CryptoLife nada mais é do que um projeto que inicialmente a gente está com esse projeto de aposentadoria, né, onde a gente vai pegar um grande ponto aí como aposentadoria e desenvolver aí o conhecimento de cripto. Né? Eu tenho visto, acompanho cripto desde 2017, quando eu fui lá para o Vale do Silício, e lá eu tive uma surpresa que foi engraçada. Né? Todo mundo tem uma história de contar, né, sobre cripto. Todo mundo tem essa história de dizer, poxa, eu conheci cripto não sei quando, né? 2011, 2012, eu não comprei. Se eu tivesse comprado, tivesse guardado, eu estava bem até hoje. Eu faço desafio para as pessoas dizendo, cara, duvido. Né? Se você tivesse comprado lá cripto lá a $10, $15, você teria vendido quando chegou a $1.000, cara. Você rapidamente teria vendido porque você teria realizado lucro. Duvido você ter guardado. É o quê? Você é a maior mão de alface. Exatamente, entendeu? Então, assim, duvido você guardar cripto se você tivesse comprado cripto lá em 2010, 2011, 2015 mesmo. Você não guardaria, você não teria guardado. Duvido você ter guardado cripto, né? Você ter guardado cripto numa situação dessa. Então, primeira coisa que eu falo para as pessoas é, cara, não fique pé da vida consigo mesmo porque você não entrou naquela época, porque você não teve oportunidade, porque dificilmente as pessoas guardariam cripto, né? A grande verdade é essa, as pessoas não guardariam cripto. Quando tivesse chegado em $1.000, eu teria vendido. E aí, voltando para a minha história de quando eu conheci, né? Eu conheci cripto em 2017, estive no Vale a primeira vez, e aí, cara, um garoto me apresentou, né? Um garoto chegou ali e me apresentou o que era cripto, né? Falou comigo o que é cripto, o que é blockchain, e eu fiquei naquela curiosidade, que troço é esse? O que é blockchain, o que é cripto, né? Gerou aquela curiosidade, aquele troço meio louco, né? E ele chegou para mim, tipo, numa segunda-feira, né? Eu fui numa excursão junto com a empresa que eu estava, que era Start, e aí na segunda-feira ele falou sobre blockchain, sobre cripto, eu achei que ele troço meio louco, e não dei muita atenção para o garoto, não. E ele tentou me explicar, mas, cara, beleza, vamos ver o que eu vim para ver aqui no Vale do Silício, vamos embora. E aí ele me falou que o Bitcoin estava $1.200, cara. Quando chega na sexta-feira, ele me cutuca e pergunta, Dalmo, você comprou Bitcoin como eu te falei? Eu falei, não, cara, por quê? Ele, pois é, hoje está $1.800. E aí, cara, aquilo me acendeu uma curiosidade, que eu falei, cara, é isso mesmo, se eu tivesse comprado esse treco segunda-feira, hoje eu teria ganho $600 só numa forcinha dessa, né? E, cara, é isso mesmo, é por aí, né? Eu teria comprado na segunda, se eu vendesse na sexta, de novo, mão de alface, como o Anderson falou, eu já teria vendido, né? Se eu tivesse comprado na segunda e na sexta, já teria vendido e falado, opa, realizei lucro e tô bem, né? Já ganhei aí $600, né? O que pra a gente tem que começar a olhar. E aí eu voltei para o Brasil, né? Quando eu volto para o Brasil, cara, naturalmente, quando eu volto, eu fui estudar blockchain, né? Que eu fui estudar e tentar entender o que é esse negócio de Bitcoin, de cripto, né? Que foi uma loucura.
E foi muito legal, porque entra no curso da perestroika, né? Foi muito legal aquele curso que eu fiz, eu aprendi o que era blockchain, enfim, deu uma desmistificada na minha vida o que era efetivamente Bitcoin e blockchain. Né? E foi muito legal, aprendi, né? E depois deixei o negócio de lado ali. Né? Mas aí, o que é interessante a gente pegar? Cara, eu fui pela ganância mesmo. Né? É natural qualquer um que entre em cripto primeiro, ele entra pela ganância. Eu entrei pela ganância. A ganância de 1.200 para 1.800 e falar, cara, eu vou ficar rico com esse negócio. E você começa a estudar e você fala, eu vou ficar rico com esse negócio. Então é natural que a gente entre pela ganância. Né? Porém, naturalmente, com o tempo, eu fui entendendo realmente o propósito do Bitcoin, fui entendendo o que é blockchain e a coisa começou a ter uma claridade para mim muito maior aí do que é o Bitcoin. Né? E aí, só trazendo para cá, né, tirando uma foto para cá, o que eu vou tentar fazer aqui no CryptoLife, que eu vou fazer aqui no CryptoLife com todo mundo, é um pouquinho de pegar esse tempo que eu tive, né? Nós tivemos aqui de 2017 até hoje, tentar encurtar isso, porque de 2017 até 2021, mais ou menos, eu vou dizer para vocês que eu tive amores e ódios com Bitcoin, entendeu? Aquela coisa do crescimento. Ele chega lá a $18.000 uma época, aquela loucura e tudo mais, de repente ele cai para $3.000, cara, aquela loucura, eu não conseguia entender o que era. Como assim um ativo chega a 18 mil rapidamente, depois cai a $3.000? Sabe, eu não entendia muito bem, aquele conceito para mim não estava muito claro, e é aquela coisa que você larga tudo de mão, você, pô, esse negócio não serve para mim, que negócio maluco, esse negócio aí só perdi dinheiro com isso, e nisso muita gente também aconteceu a mesma coisa, né? E depois eu volto de novo para o Bitcoin, que eu passo a estudar um pouco mais. E aí depois de novo eu tive um ódio também, novamente, começaram a aparecer outras criptos e eu vendo que outras moedas surgiam e apareciam do nada, e nego ganhava muito dinheiro com essa moeda, e o Bitcoin não subia tanto quanto subiam essas moedas, sabe? E aquela loucura eu abandonei de novo e fui ver essas que a gente chama de shitcoins hoje, né? Ou seja, essas outras moedas que, na verdade, só caem depois, e tu vê que é completo problema, essas moedas também, né? E até que então, né, quando eu quebro em 2021, 22 mais ou menos ali, o Bitcoin me salvou pela primeira vez. Eu costumo contar essa história, né? Por quê? Porque o dinheiro que eu tinha comprado de Bitcoin, que eu tinha guardado, quando eu quebrei, ele foi suficiente para eu realizar e ele pagar muita conta minha ali que foi decorrente à pandemia e o meu negócio quebrar. Então, acho que o Bitcoin me salvou ali naquele momento e foi muito legal essa história, né? E aí, gente, o que a gente vai tentar trazer aqui no CryptoLife é um pouco disso, né? Esse tempo todo que a gente passou, tentar encurtar isso para que vocês não precisem passar por isso que a gente teve, né? De altos e baixos, né? De ter amor e ódio do Bitcoin e de cripto. E a gente vai tentar encurtar isso, contar a história um pouquinho do que a gente viu, né? E tentar mostrar para vocês quais são as vantagens, né? Então, apresentando efetivamente o CryptoLife, então, para quem não me conhece, Dalmo Marcolino. Então, trouxe o Leandro Ferraz, agora que eu vou deixar ele falar um pouquinho mais, e o Anderson Nunes, ou chamando de Nunes direto, que como ele falou, ninguém chama ele de um Anderson. Então, primeiro eu vou deixá-lo se apresentar, e depois a gente volta a falar um pouquinho até do tema que a gente trouxe para falar com vocês hoje, beleza? Beleza. Bom, galera, quem não me conhece, eu já trabalho com essa figura aí, o Dalmo, o André, o Carlos, já trabalhei com ele há muito tempo atrás também, mas a gente já trabalhou muitos anos juntos, já se conhece há mais de 20 anos, então foi muito bacana o Dalmo me fazer esse convite para trabalhar com ele. Eu acho que nós temos uma sinergia, até porque nós estamos vivendo um momento muito parecido. Na mesma época que ele teve problema, eu também. Eu estava com duas franquias de sobrancelha design, né? Negócio de sobrancelha, que é para minha esposa, que na época eu estava trabalhando como consultor. Vim do mercado financeiro, né, 16 anos, banco de investimento, saí desse banco, fui para o mercado de mídia, né, Conspiração Filmes, em 2011, fiquei até 2016, e quando saí, eu tinha uma reserva, e aí fui investir nesse negócio, em 2017. Aí, Cabral ferrou o Rio de Janeiro, né, Cabralzinho, que está tirando onda agora na cobertura dele, e a gente se ferrando, e logo depois veio a pandemia, que virou o pá de cal da minha loja, né, que ela ficava no centro do Flamengo, eu não cheguei nem a abrir, e
passei por um perrengue parecido com esse que o Dalmo falou, que é referente também a quando você fecha um negócio, você tem que pagar todas as contas, fica todo endividado, enfim, tudo mais. A minha experiência com Bitcoin foi logo depois disso, quando eu, antes de fechar a loja, na verdade, eu investi numa brincadeira, sendo bem sincero, investi numa brincadeira com os amigos no trabalho, cada um deu R$100, e aí colocamos lá, na época que eu trabalhei na Zidos, né, que é uma indústria farmacêutica, eu investi lá aqueles R$100 e a gente esqueceu, ficou lá quase um ano. Cara, ao final desse um ano, nós tiramos cada um cerca de R$1.100 em um ano. Com R$100, cada um tirou ali, foi um pouco mais de R$1.100. A gente tirou R$1.100. E ali eu falei, caramba, esse negócio é bom. E a partir dali eu comecei a olhar e botar um pouquinho mais, assim, fui aos poucos, né? Não, confesso a vocês que também, por não entender muito bem o mercado, eu tinha medo. É para ter mesmo, até do mercado financeiro você tem que ter medo, na verdade, né? Até dos bancos. Mas enfim, eu fui investindo aos poucos e, por incrível que pareça, ao longo desse período que eu investi, na época, o valor que eu investi, eu consegui retirar em espécie, não também mão de alface, como diz o Anderson, né? Eu fui só realizando, mas eu tirei quase 5 vezes mais do que eu investi, que infelizmente foi pouco. Mas assim, cara, mas foi um dinheiro, para vocês terem uma ideia, que recentemente, assim como o Bitcoin ajudou ele a pagar as dívidas, o Bitcoin agora, recentemente, meus pais já estão numa certa idade, aí eles tiveram que vir morar comigo, e eu vendi meu apartamento, né, comprei um maior, e aí nessa compra eu usei essa parte desse dinheiro, quer dizer, eu peguei esse dinheiro do Bitcoin que eu tinha de reserva para fazer toda a parte de documentação e TBI, e transferência do imóvel. Então me ajudou muito nesse sentido, entendeu? Então a minha experiência com Bitcoin aí é essa, e é o que a gente vai falar com vocês aí, que é assim, que a gente bate papo, a gente conversando sobre vida, sobre experiência de vida, sobre o que a gente pretende, o que a gente espera desse governo maluco aí, qualquer governo, né, independente de esquerda ou direita, tá? Não vamos entrar nesse mérito aqui, mas qualquer governo, o que você espera de uma aposentadoria? Pô, eu já estou com uma certa idade, o André é mais velho que eu, mas eu tenho já uma certa idade, mas então assim, a gente tem que pensar daqui para frente, como posso melhorar isso? Então, a gente pensando nessa coisa do Bitcoin, diante da nossa experiência de vida aí, a gente montou esse grupo aí, e a gente está querendo participar disso com vocês, né, para que a gente possa aí caminhar juntos aí daqui para frente, beleza? Beleza. Agora, o Anderson, você apresenta um pouquinho o pessoal aí para time CryptoLife, está apresentado para o pessoal aí, por favor. Fala, galera. Meu nome é o Anderson, como o Dalmo falou, né? Lindo. Como ele não me chama de Nunes, eu também não chamo ele de Dalmo, né? Eu chamo ele de Dindo. E aí, pô, carinhosamente, Dalmo é meu padrinho de batismo, né? Então, pô, desde criança sempre chamei de Dindo. É difícil chamar até de outra coisa a não ser Dindo. Mas a galera geralmente tem um pouco de dificuldade aí de falar o Anderson. Aí fala Nunes. Então, que é meu sobrenome, né? Então, acabou ficando mais comum me chamar de Nunes, mas fiquem à vontade de me chamar como quiser, galera. Pô, pelo amor de Deus, o Anderson Nunes me chamando, tô aí, contem comigo. Contando um pouquinho da experiência, né? Como meu padrinho falou, o Leandro falou, como eu conheci o Bitcoin, né? Como eu vi isso pela primeira vez. A primeira vez que eu vi foi meu padrinho falando e tal, na época já em rede social, ele comentando, né? Já fomentando isso sobre o Bitcoin, sobre as criptomoedas. Mas eu ainda muito novo naquela época, eu acho que eu tinha uns 16 anos ou 15 anos. Acho que por aí, né? Acho que foi um pouco por volta dessa época, né? Eu tinha uns 15, 16 anos, então eu estava muito preocupado com outras coisas, né? E acabei não dando a devida atenção a criptomoedas, a Bitcoin nesse momento, não consegui surfar essa onda naquele ciclo passado. Mas fui amadurecendo, sempre tive muito contato com a internet, sempre estive muito conectado, sempre ligado no que tem de novidade em tecnologia. Eu voltei a dar atenção, né? E caí de volta nas criptomoedas. Por quê?
desse período dos meus 15, 16 anos, as criptomoedas foi tendo uma má fama, né? Foi tendo essa fama de pirâmide. Então, sempre a galera, pô, não mexe com isso, que isso é pirâmide e tal. Isso aí é bolha, daqui a pouco se estoura e tal, daqui a pouco se acaba. Então, nunca dando atenção, até que eu fui meio que obrigado a dar atenção a isso novamente, devido ao rumo que a tecnologia tomou, né? Devido ao rumo que a internet tomou. Hoje a gente fala em Web3, então eu fui sendo obrigado a dar atenção a isso novamente. E tive as minhas experiências de compra e venda, né, de Bitcoin. Fui estudar a blockchain, fui entender melhor o que era essa forma de registro. E aí cheguei a uma corretora onde comprei o meu primeiro Bitcoin ali na corretora. E isso foi logo ali na pandemia, o Bitcoin custando $20 mil. E aí tive a minha experiência de viver um ciclo de alta no Bitcoin, que foi quando o Bitcoin saiu de 20 mil para $40 mil. Então eu falei, cara, eu dobrei o dinheiro, que doideira, irmão. Pô, botei essa grana aqui de 20 mil, essa parada agora custa $40 mil. Então, essa volatilidade que sempre teve no mercado, esses ciclos de mercado que sempre existiu, isso me fascinou na época, né? Pô, consegui fazer uma boa realização de lucro, só que, pô, como acho que todo mundo que se envolve nesse mercado, um bom mão de alface, né? Quando tu vê um lucro, tu já quer logo vender, já quer logo comprar uma pizza, fazer alguma coisa. Então, comprei, vendi, tive essas experiências, né, no mercado de entender esse ciclo, até que resolvi me aprofundar ainda mais e passei a participar de um grupo, de uma comunidade no Discord que se chama DeFiverse. Essa comunidade começou muito pequena, hoje essa comunidade é muito grande, ela é a maior comunidade sobre ensino cripto no Brasil, comandada lá pelo Lucas Amêndola. Então, me aprofundei junto com essa galera e sempre mantendo contato com o meu padrinho. Depois, logo, meu padrinho me colocou em conexão com o Leandro também. Nós começamos a conversar e ter ideias de como se inserir cada vez mais no mundo cripto, e unimos o interesse de se aposentar com cripto, porque ambos já havíamos tido experiências de compra, de venda, de lucro, porém ainda faltava esse planejamento de, como aproveitar esse próximo ciclo que está por vir, porque esse mercado, ele, querendo ou não, matematicamente, ele tem uma validade. Então, o que a gente pode fazer quando, por exemplo, o último Bitcoin puder ser minerado? O que a gente pode traçar de estratégia para quando chegar nesse momento, a gente ver o que construiu de patrimônio? E aí a gente começou a estudar mais a fundo juntos, e com as dúvidas das pessoas que nos rodeiam também sobre esse mundo, sobre criptomoedas, a gente resolveu falar, a gente já está conversando sobre isso, a gente já está criando um planejamento, a gente já está aqui traçando algo, por que não compartilhar com essas pessoas que estão ao nosso redor? E foi como a gente chegou aqui nessa primeira live. Então, galera, contem comigo aí para dúvidas, a gente vai aprender junto. O mercado, ele muda o tempo todo, a tecnologia está avançando muito rápido. Em 5 anos, muita coisa está acontecendo. Em 3, 5, 10 anos, muita coisa vai acontecer. Hoje a gente segura um celular, eu acho que a minha geração foi a última onde não existia isso aqui, o smartphone e tal, tirar foto com o telefone, ter uma inteligência artificial na palma da mão. Então, a gente está traçando esse plano para onde a gente quer estar posicionado quando a tecnologia estiver avançado lá na frente. O que a gente quer, quer fazer e aonde a gente pode chegar. Então, vamos pensar junto aí como comunidade, como CryptoLife. A gente está aí para se ajudar. Acho que eu falei demais. Passo a palavra aí para o próximo. É isso, gente. Obrigado, Leandro. Obrigado, Anderson Nunes. Cara, então, gente, apresentado o time CryptoLife, essa ideia para a gente, tá? Então, a gente vai repetir, antes da gente bater um papo aqui, a gente vai repetir toda quinta-feira um bate-papo, cara, um puro bate-papo isso aqui é muito normal no mundo cripto, a gente bater um papo aqui para a gente entender, inclusive, eu, Leandro e o Anderson, que a gente bater um papo com vocês, entender quais são as principais dúvidas, para aí sim, a gente está moldando esse projeto para que o projeto seja moldado de acordo com o que efetivamente vocês têm de mais dúvidas, tá? Vocês têm de maior dificuldade, tá? Então, o projeto, basicamente, ele vai ser pegando lá desde o início, que quem não sabe o que é dinheiro, qual é a história do dinheiro, como que o dinheiro é composto,
o que é inflação, por que a inflação acontece, aonde que a gente pode fazer com que a inflação jogue a nosso favor. Então, ou seja, a gente tem um monte de detalhes ali que a gente vai chegando nesse ponto, tá bom? Então, e aí eu já ia falar isso. André, acho que ele já é um early adopter aí, o André já levantou a mão aí para vocês ficarem todo mundo à vontade e perguntar o que vocês quiserem, e a gente vai falar aqui do tema mais ao longo aí, mas fiquem à vontade para tirar dúvidas e falar conosco. Fala, André, por favor. Boa noite a todos, primeiramente, e parabéns aí, Dalmo, pela iniciativa. Realmente é um tema bastante quente, né? Na verdade, talvez para a gente que está entrando agora está quente, mas para vocês que já estão vindo de longa data de criptomoeda é uma coisa mais conhecida, né? Mas, assim, eu tenho uma dúvida muito grande, tá, Dalmo? Isso aí é algo que parei esses dias para pensar. Falei assim, meu Deus do céu, mas o Bitcoin começou lá com R$ 1.000, muito barato. Quem comprou naquela época está milionário hoje, mas quem não teve a ânsia de vender quando chegou a $1.000, né? Mas eu fico pensando, cara, eu já pensei em comprar criptomoeda na época, quando o Bitcoin estava, acho que R$ 270 mil, e não comprei, né? Fiquei naquela de, pô, como é que é isso? Vai dessucar, eu tenho pouco dinheiro, não vou investir meu dinheiro nisso, porque a gente está sempre passando pelas dificuldades que são apresentadas no mercado, né? Você teve aí a sua experiência de quebrar um negócio, o Leandro também. Eu passei por desemprego, minha esposa passou por desemprego, então você fica um pouco receoso, né? Ainda mais nessa idade da gente, você fazer qualquer tipo de investimento que vai mexer no teu bolso, né? E caramba, e a coisa tá agora, está em R$ 600 mil a Bitcoin, e assim, até onde vai isso? Assim, uma pergunta que eu faço, né? Hoje em dia, isso tem um limite, isso tem um teto, isso pode, assim, vai continuar subindo? Óbvio que provavelmente teremos quedas, teremos subidas, mas assim, pode chegar aí a papo de 1 milhão? Como é que é isso? Isso Posso? tem alguma reserva assim? Até esse limite aqui pode ir. Chegou daqui, acabou. Não vai. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. O valor é esse, ponto. Como é que é isso, cara? Deixa eu fazer uma introdução. Esse teu medo, depois eu dar uma completa. Esse teu medo, André, eu diria que se não for de 100%, é de 99% das pessoas. É normal, não se sinta culpado, nada disso. Eu vou compartilhar uma telinha aqui com vocês, que o Dalmo fez uma brincadeira, uma provocação, na verdade, no nosso grupo, né? E aí ele fez uma provocação lá, perguntando o que você estava fazendo há 1 ano atrás, né? Eu estou aqui essa aqui é o site da Binance, tá? Estou online neles. Então, só para você ter uma ideia do valor do Bitcoin hoje. Hoje ele subiu 0,84%. Nos últimos 7 dias, vamos ver aqui, 0,12%. No último mês, ele teve uma queda de 2,68%. 3 meses, ele subiu 6%. Aí, quando a gente vai no longo prazo, olha isso aqui, 1 ano. O que você estava fazendo há 1 ano atrás? Você tinha R$ 10 mil para botar em Bitcoin? Hoje você teria quase 20. Você entendeu? Tinha e não investi, justamente por esse medo. Exatamente, mas é normal. Assim, o Dalmo vai poder responder mais, mas eu só queria mostrar isso aqui para vocês, porque todo mundo, assim como você, eu tive esse receio lá atrás também, quando eu falei para vocês que eu coloquei pouquinho, era justamente, é medo, é isso. Mas assim, o Bitcoin, ele tem uma forma de trabalhar, o projeto dele é muito legal. O Dalmo conhece mais, ele vai falar um pouquinho para vocês aí, mas eu só queria mostrar essa telinha aqui para você ver que assim, o que esse medo faz com a gente, entendeu? O que esse medo provoca na gente. A gente acaba perdendo, de repente, oportunidades em função desse receio de entrar para o negócio. Cara, e assim, na boa, não precisa começar com muito, velho. Aqui ninguém aqui vai dizer para vocês, e assim, a ideia aqui a gente aqui é uma questão de, a gente não vai aconselhar investimento em A ou B ou C. Só vai educar. Educação aqui. É uma questão de educação e de comportamento. É justamente quebrar esse medo para que você possa, aos poucos, assim como eu tive a oportunidade de fazer quase 5 vezes o valor que eu tinha investido, e
e fui realizando, né? Se eu tivesse deixado, teria muito mais. Mas fui realizando, e ao final, esse dinheiro ainda me ajudou a pagar a questão do apartamento, e como ajudou o Dalmo também lá a reduzir as dívidas dele. É isso, é você botando esse dinheiro lá, pouquinho, 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 e quando você vai ver daqui a... Aí é longo prazo, velho. Não é 6 meses, 3 meses, 1 ano. Eu tô te mostrando aqui 1 ano, mas, enfim, as projeções que a gente vê no mercado, o pessoal tem até, o Dalmo vai fazer uma calculadora, tá fazendo uma calculadora, desenvolvendo uma calculadora para você fazer uma projeção, e já existem algumas até aí na internet, e assim, as projeções pessimistas, é de 20%, uma média de crescimento de 20% ao ano, entendeu? Média de crescimento de 20% ao ano, e aí você trabalha com juros compostos, sem falar que você está botando teu dinheiro em dólar, né? Você não está botando teu dinheiro em real. Mas vai lá, Dalmo, fala aí, você entende muito mais disso que eu. Vamos lá. André, cara, e aí pegando só o que o Leandro falou, realmente, gente, não se sintam sorteados por pensar assim, até porque eu também já pensei assim, né? Algumas coisas malucas aí do Bitcoin, né? Que hoje eu levanto a mão e digo, ainda bem que é assim. No passado eu perguntava como pode ser assim, por isso que eu não entro. Assim, é só para vocês terem ideia, realmente a nossa cabeça muda quando a gente passa a entender. André, falando para você sobre limite, cara. O que a gente fala no meio Bitcoin é um pouco mais de Bitcoiner mesmo, aquele cara meio nerd de Bitcoin, que eu tô quase um. Eu não sou um, porque tem gente que é nerd de Bitcoin mesmo. Eu não sou tão nerd de Bitcoin assim. Mas a gente fala o seguinte, assim como a nossa moeda Fiat, o que a gente fala Fiat? Fiat é a moeda fiduciária, que é o dinheiro que a gente tem, é real, dólar, qualquer coisa, moeda fiduciária. A fidúcia vem do nome de confiança no governo. Então, a moeda que é impressa pelo governo, por isso que vem o nome fidúcia, e ela vai em cima da moeda que é impressa pelo governo. Por isso que é a moeda Fiat que a gente fala. A moeda Fiat, ela não tem fundo, que a gente fala. Por quê? Quanto mais o Estado imprime seu dinheiro, menos ele vale. E aí ela não tem fundo. Cara, se o governo imprimir zilhões de dinheiros, zilhões de moedas, a gente daqui a pouco está igual lá no Zimbábue, que você vai comprar um pão com um carrinho de uma porrada de nota de dinheiro, porque ele vale cada vez menos. Então, ele está ali. Então, se a impressão de dinheiro não tem fundo, o Bitcoin não tem topo. Só para te responder isso, não tem limite. Por quê? Porque você vai pela escassez e pela abundância. O Bitcoin, ele tem um limite de moedas. Ele tem um limite de 21 milhões de moedas. Tá? O que o Bitcoin é, tentando ser bem sucinto e direto? O Bitcoin, na verdade, nada mais é do que um código matemático. Ele é um algoritmo matemático que já está desenhado e está na rede do Bitcoin, que a gente fala que é a rede blockchain. Ou seja, é um código matemático que você não pode ter mais do que 21 milhões de moedas. Ponto. Não tem como ter 21 milhões e 1. Não tem como. São 21 milhões de moedas no máximo. Tá? E você tem as minerações, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas que elas acontecem ao longo do tempo. E aí, só para pegar um número para vocês, que é o seguinte, a gente tem hoje, no ano de 2025, a gente tem equivalente mais ou menos a 97% das moedas dos bitcoins, ou seja, por volta de 18 milhões, que já estão em circulação na rede de blockchain. Só restam 3 milhões e algum pouquinho para serem minerados. E o último Bitcoin vai ser minerado em 2140. Só para pegar uns números para vocês. Ou seja, daqui a 10 anos a gente vai ter 99% do Bitcoin minerado. O que vai acontecer com isso? Uma corrida ao ouro. Muita gente buscando em comprar seu Bitcoin. Muita gente correndo atrás de comprar o Bitcoin. Por quê? Porque ele está ficando escasso. Cada vez você tem menos Bitcoins sendo minerados. E aí, tendo menos Bitcoins sendo minerados, tudo que é abundante vale muito, tudo que é escasso vale pouco, e tudo que é escasso vale muito. Então, vai ficando mais escasso o Bitcoin, ele vai valendo mais ao longo do tempo. Então, ou seja, daqui para frente, se está hoje 111 mil dólares, cara, existe uma projeção de que a gente acha aí, daqui a pouco, final de 2030, pode ser que ele chegue aí a $1 milhão, final de 2030, ou antes do que isso, mas são projeções, são os números que a gente vê, são algumas contas que a gente faz e que a gente projeta que chegue a isso. Tá? Então, não tem limite para o Bitcoin. Sabe por quê? Porque a gente está falando hoje, André, em 600 mil reais ou 111 mil dólares. Eu lembro quando eu estava lá nos 1.200 dólares,
era impossível a gente imaginar o Bitcoin chegar a 10 mil dólares, cara. Entendeu? Para a gente também era impossível. Eu vejo um vídeo de uma galera, que são os caras aí que compraram o Bitcoin a 10 dólares, que era impossível chegar a 100. Quem comprou a 100, era impossível chegar a 1.000. Quem comprou a 1.000, era impossível chegar a 10 mil. 10 mil a 100 mil, 100 mil a 1 milhão. E assim vai por diante, porque vai acontecer isso. Isso é natural acontecer, sabe? Vão existir, obviamente, né, os altos e baixos do Bitcoin. Existe lógica para isso a gente vai explicar. Existe uma coisa chamada halving do Bitcoin, que é um período que o Bitcoin acontece do halving. Então, ou seja, por ser um código matemático, muita coisa é muito mais prevista do que a gente achar que o Trump vai enviar uma bomba lá para o Xi Jinping, cara. A gente não sabe se vai acontecer, o quanto que tem de blefe. Agora, o Bitcoin já é um código matemático que você pode baixar o código matemático, você pode conferir ele. Se você não for de tecnologia, você pega lá o código matemático do Bitcoin, bota no chat GPT e pede para ele, cara, me explica esse negócio aqui, cara, na forma que eu possa entender, entendeu? E aí você passa ali a entender como que ele funciona. Então você não precisa nem ser técnico para entender efetivamente isso, entendeu? Ele vai falar para mim assim, desisto de você, meu irmão. Mas é por aí. E aí, eu te respondi, André? Consegui te responder um pouquinho aí? Tranquilo. Obrigado pela explicação aí, Dal. O Carlos levantou a mão aí. Carlos, fala aí, por favor. Depois o Nunes também. A CryptoLive vai focar muito em Bitcoin e as outras criptomoedas. Como é que entra nessa parada? Tá, o foco da gente é praticamente como... a gente não vai ser Bitcoin only, não, tá? Existe dentro do mundo cripto, a gente falar que é Bitcoin only, a gente chama que é a galera que é maximalista. Eu talvez seja o mais maximalista aqui dentre os três, tá? Eu sou o cara que mais acredito mais no Bitcoin. Porém, existe uma grande coisa que é o seguinte, cara, para você conseguir ter mais bitcoins, você pode ter outra atividade que te gere lucros e você consiga comprar mais bitcoins. E aí você tem as outras moedas que você pode fazer com que isso aconteça, entendeu? Eu sou um cara que, por exemplo, eu tenho o meu pé atrás com várias moedas, sabe? A gente tem um monte de moedas aí que, cara, caem de uma hora para outra, né? Tem uma que é clássica, gente, daqui a pouco, qualquer dia eu boto lá no grupo. Tem uma que é clássica, e assim, você vê o quanto que também tem nego maluco aí, né, cara? Quanto que é o seguinte, assim que começou aquela série da Netflix chamada Round 6, e quem viu o Round 6, cara, o troço envolve no final quase todo mundo morrer, né? Envolve matar todo mundo o negócio ali, né? O negócio é complicado. E fizeram uma moeda chamada Round 6. E aí nego foi no hype do Round 6 e começou a aportar grana lá. Cara, a moeda foi valorizando num topo assim, ó. Maravilhoso, subindo. E aí teve um cara que é um trader, que ele estava numa live e ele estava gravando naquele momento o que estava acontecendo com a moeda. Ele está lá, de repente os fundadores, meu irmão, foram lá e retiraram todas as moedas e realizaram lucro. Os fundadores retiraram, meu irmão, a moeda caiu ao vivo, numa live com o cara, e caiu a zero naquele momento. Ou seja, uma loucura você acreditar em moeda nesse sentido, que tem umas moedas muito malucas. Então, você tem que ter um pé atrás, você tem que estudar os tipos de moeda que existem e tudo mais. E aí a gente tem aqui um cara que é mais novo e que tem mais paciência para estudar isso, que é o Anderson, entendeu? Eu estou um pouco já na idade, passou do meio século, você já não tem mais tanta paciência para estudar, ver como é que é essa moeda, qual o propósito, não sei o quê. Então, o Anderson ele tem aqui esse papel de que, sim, nesse papel, ele vai se aprofundar um pouco nas outras moedas, vai indicar, vai pegar uma outra forma de você conseguir maximizar lucros, que a gente fala que é o DeFi. DeFi é o Decentralized Finance, né? Você consegue aplicar finanças descentralizadas em outros tipos de moeda, e você faz um empréstimo de moedas ali, você serve ele como se você fosse uma casa de câmbio, você empresta uma moeda com outra, enfim. Você vai assustar a galera. Existem esses formatos, entendeu? Mas esse formato é mais um pouco avançado para que você maximize os seus lucros. Para que, por exemplo, a gente vai fazer no CryptoLife o quê? Eu vou desenhar, a gente vai ajudar que você desenhe. Cara, eu quero me aposentar daqui a 20 anos com, sei lá, com 15 mil reais por mês. A gente vai desenhar isso em Bitcoin, tá? Daqui a 20 anos com 15 mil reais. Beleza? Beleza.
Aí você chega o seguinte, pô, Dalmo, não, cara, 20 anos não quero diminuir para 15. Cara, beleza, naquele plano que a gente tem que o Bitcoin vai te fazer, eu consigo fazer 20 anos, 15 mil reais. Mas se você quer diminuir esses anos, 15 anos, 15 mil reais, de repente uma aplicação junto que o Ents vai fazer com o DeFi, você vai acelerar esse processo, você vai diminuir esses 5 anos, entendeu? Então aí é que o CryptoLife também vai ajudar e vai auxiliar com que você faça o seu projeto de aposentadoria. É como se fosse, Carlos, como se fosse assim, por exemplo, eu tenho lá, vou botar sei lá, eu tenho 5 mil reais em Bitcoin lá, né? E aí você tá com dinheiro parado na tua wallet, mas você pode pegar esses 5 mil reais de Bitcoin e fazer ele trabalhar para você de forma a que, além da valorização normal do Bitcoin, ele te dê um outro tipo de rendimento. Você faz o dinheiro trabalhar para você. O DeFi é isso, entendeu? É você fazer as tuas criptomoedas, né, seja ela o USDT da vida, né, as moedas fiduciárias, né, no caso digitais, né, que é o USDT e o USDC, ou a própria moeda, o próprio Bitcoin. Você pode fazer ele trabalhar para você. Você bota ele como garantia, você pode emprestar a juros, entendeu? Você pode montar um pool, que é uma piscina para você fazer troca de moedas, e aí você ganha uma taxa nessa corretagem, né? Tipo assim, eu quero trocar a moeda X por USDC, que é o dólar digital lá. E aí qualquer um que for lá para querer comprar a moeda que você tem, né, para vender, ele vai comprar e você vai cobrar uma taxazinha, tipo, eu cobrei 10, só que você não entrega para ele 10, você vai entregar para ele 9,92. Então você ganha 0,08 naquela operação. Só que quando você vai fazendo isso, você vai deixando lá e as pessoas vão fazendo a operação, quando tu vê, tu já ganhou 20 dólares aqui, 10, 15 dólares ali. É assim que a galera faz, entendeu? Mas isso é bem mais para frente, assim, é uma coisa bem mais complexa, que é como o Dalmo falou, eu também não tenho muita paciência para essa parada, não. O Anderson, que é o cara aí que estuda mais a fundo esse negócio. Exatamente. Valeu. Fala, Anderson. Fala aí, galera. Dando uma complementada no que tu estava falando com o André, e até um pouco assim, para a gente entender aonde o mercado pode chegar a médio e longo prazo, né? Eu vou até entrar um pouco no DeFi para falar sobre isso. Existe algo acontecendo que é uma migração de riqueza. O que é essa migração de riqueza? Os patrimônios que hoje estão depositados no mercado fiduciário, que é esse mercado existente, como o meu padrinho falou, o Dalmo falou, o dinheiro que está circulando nesse mercado, ele automaticamente está sendo obrigado a migrar para a blockchain, está sendo obrigado a migrar para o mercado tokenizado. Então a gente está nessa janela, de acontecimento, onde as grandes empresas, que são as baleias, né, que são a galera até que a gente vai acompanhar, o movimento das baleias, né, algo que é muito observado no mercado, o movimento das grandes carteiras, que são nada mais, nada menos que essas grandes empresas, como, por exemplo, a Amazon, essas grandes empresas que estão no topo de patrimônio de mercado. Essas empresas estão migrando todo o patrimônio delas também para esse mercado tokenizado. Então, a gente vai aproveitar essa janela de oportunidade, onde está acontecendo isso. Isso está acontecendo nesse tempo, isso está acontecendo agora, sabe? Observar essa movimentação, o que esses grandes estão fazendo, e a gente tentar acompanhar para poder aproveitar e surfar esses ciclos que acontecem, porque o mercado ele se movimenta com ciclos. Ele é cíclico. Hoje ele está 100 mil dólares, mas ele pode vir a voltar em 70 mil dólares, em 65 mil dólares. Ele pode voltar nessas posições. Mas, matematicamente falando, por conta dessas realizações de lucro de baleia, por conta dessa transferência de riqueza do mercado tradicional para esse mercado tokenizado, ele vai voltar nesses preços novamente. Então, é onde ele vai buscar os 200 mil dólares, os 300 mil dólares, até as previsões que já estão calculadas, não é calculada pela gente, calculada por grandes empresas de análise de dados, onde ele pode vir buscar o seu $1 milhão, que seria o grande preço, né, do Bitcoin.
Então, pô, Bitcoin, $1 milhão. Hoje, matematicamente, é possível, porque existe muito dinheiro circulando fora desse mercado que está entrando para esse mercado, está vindo para esse mercado tokenizado. E onde tem essa magia, né? Que é onde o Leandro falou, né? De, pô, parece que surge dinheiro do nada. Mas não é que brota dinheiro do nada. Hoje, um dinheiro para circular do Itaú para o Bradesco, fica muitas taxas no meio do caminho. Então, essas taxas que são pagas a esses bancos, elas vêm e são pagas a você. Por quê? Porque você está fazendo a autocustódia do seu dinheiro, do seu patrimônio, que é algo muito importante, a gente vai estudar muito, se aprofundar muito aqui, que é cada um é responsável pelo seu dinheiro, responsável pela sua carteira, responsável pelo seu patrimônio. Aqui ninguém vai gerenciar patrimônio de ninguém. A gente vai te ensinar a usar as ferramentas que já existem nesse mercado, que é uma carteira na MetaMask, conectar essa carteira na MetaMask numa Uniswap, que é uma rede descentralizada de negociação de ativos. Então é sobre isso tudo que a gente vai conversar e sempre analisando onde esse preço pode chegar sempre, que esse é também o nosso objetivo. Perfeito, perfeito. Bruno Mandini, Bruno quer falar. Fala, Bruno. Boa noite a todos. Boa noite, Bruno. Eu fui aqui convidado pelo Dalmo para participar aqui desse grupo. Eu falei para ele, eu sou um cara de tecnologia, eu entendo bem toda a questão matemática, toda a questão computacional envolvida nessa questão das criptomoedas. Eu tive a oportunidade de ter Bitcoin lá atrás. Sinceramente, até hoje eu não sei se eu tinha, se eu botei algum dinheiro ou não, tá? Porque foi há muito tempo atrás. Eu sou um cara meio early-adopter, né? E aí os caras apareciam com os negócios, tal, não sei o quê, botavam dinheiro, alguma coisa assim, mas sinceramente eu não sei, eu devo ser um cara que deve ter uns Bitcoin perdidos por aí e nunca mais achei, né? Mas só para colocar assim um pouco do que a minha expectativa, tá? Primeiro, né, em cima do Bitcoin, entender um pouquinho como é que ele funciona, eu consegui entender, mas tem alguns riscos que ainda, para mim, ainda são algumas lacunas que eu não... Talvez a coisa não possa desengolar e eu não sei. Por exemplo, tá? O que eu sei do Bitcoin especificamente, né? Ou seja, é uma moeda criada por um grupo ou uma pessoa que ninguém sabe quem é. Esse grupo e essa pessoa que ninguém sabe quem é possui uma posição muito grande em Bitcoins, que não é movimentada há muitos anos, né? Aliás, nunca foi movimentada. Nunca foi movimentada, perfeito. Além disso, eu sei que entre os Bitcoins, né, existe muita coisa perdida, né? Gente que tem Bitcoin, que nem eu falei, posso ter tido um Bitcoin lá há 15 anos atrás e nem sei, né? E também não se movimenta. Então, eu sei que tem uma parte grande que é ali do fundador, né? Sim. Existe outra parte também grande que está perdido, que não é movimentado há muito tempo, então ninguém sabe se as pessoas até sabem que tem e tudo. Para mim, isso traduz um risco, né? O risco de alguém chegar num momento que nem o Dalman estava contando nessa história de que o cara foi lá, o fundador foi lá e realizou no momento, zerou o negócio. Eu sei que se o Katoshi lá realizar o que ele tem de posição, ele destrói esse mercado muito rapidamente. Isso, para mim, é um risco. Eu queria entender como é que vocês entendem isso. Né? Isso é importante, né? Muito e fora bom. esse
pedaço perdido, né? Que Uhum. ninguém sabe se vai movimentar ou não, né? Ou seja, até onde eu entendi, assim, de todo o potencial do Bitcoin, né? Dessas montes de moedas que existe, tem aí um percentual grande, acho que é 30%, 40%, que ninguém conseguiria movimentar, porque ou faz parte desse montante inicial dos fundadores aí do Bitcoin, ou está perdido no mercado, né? Então, isso é uma questão que eu acho que é interessante em termos de risco para entender um pouquinho melhor, né? Uma outra questão que eu tenho é a segurança de operação disso, né? Ou seja, a gente sabe que existe várias maneiras de você possuir uma carteira, né? Você pode possuir uma carteira numa corretora, né? Numa Binance da vida, alguma coisa assim. Você pode possuir uma carteira numa hard wallet, né? Se Perfeito. guardar bonitinha e tal, não sei o quê. Você pode trabalhar com um instrumento de mercado via um ETF ou um fundo. Eu não invisto em Bitcoin diretamente, porque eu não entendo disso. Eu tenho um fundo lá, Ok. né, de investimento, que é um fundo baseado em criptomoeda, em Bitcoin principalmente e tal. Então, entender isso, né? Ou seja, qual que é o melhor caminho para investir, né? Como é que você vai ter isso? É melhor você ter uma carteira, uma hard wallet para você. Existem corretoras que são seguras para investir ou não, né? Uhum. Lembrando que a gente tem um histórico de... MTGOX, FTX. Isso, você tem um histórico de coisas que remetem a essa questão de você ter um investimento inseguro, né? Ou você ter aí vários caras que deram golpe para cacete nesse mercado. Então, isso é uma questão... Na realidade, essa é a questão que mais me afungentou de participar desse mercado, né? Eu preciso entender isso para ver o quanto eu estou seguro para investir, para não um cara que está fazendo, né, uma pirâmide ou vai sumir com meus Bitcoin e eu só tenho valor lá no aplicativo, mas na prática eu não tenho nada. Essa é a história, né? Não, isso aí você tá coberto de razão, Bruno, e você assim, essa parte da segurança a gente tem que realmente se preocupar. Vou dizer para você que no começo foi justamente o que me afastou também, aquelas idas e vindas que eu falei, né? Vou e volto, são essas dúvidas que eu tive ao longo do tempo, as dúvidas foram surgindo, mas elas foram sendo sanadas com o tempo, né? E aí, pegando com relação da distribuição da oferta, não estava tentando, enquanto você estava falando, eu estava tentando aqui ver se eu encontrava aqui esse gráfico aqui, né? Não deu tempo de eu ver aqui qual é a data desse gráfico, mas ele reflete um pouco do que realmente esse gráfico representa hoje, né? Quando você fala do Satoshi Nakamoto, lá, que é o criador do Bitcoin, né, ele realmente tem uma parte muito grande, mas ele tem somente, né? Mas ele tem somente 5,2% dos Bitcoins na sua carteira. Ou seja, na verdade, se aparece Satoshi Nakamoto, o mercado vai dar uma balançada? É óbvio que vai dar uma balançada, porque a gente não sabe quem é. Então o mercado vai dar uma balançada e tudo mais, mas ele não tem o poder hoje, tá, de conseguir pegar com esse 5,2% e ele fazer como exemplo que eu dei lá da moeda do Round 6. Porque dentro do algoritmo não permite, né? A gente tem um Proof of Work, né, que é a prova de trabalho, que é o algoritmo, que é o formato de retenção do algoritmo ali dentro do algoritmo do Bitcoin, que você não permite que alguém com 5,2% consiga fazer, a não ser que você tenha a questão do quê? Do ataque, né, como a gente fala no ataque de DDoS no mundo de tecnologia, né, do ataque ali de
de um pool de mineração onde talvez ali você tenha um grupo que consiga sustentar a maior parte dos bitcoins, ele consiga entrar no bloco e conseguir editá-lo e conseguir puxar para ele aquelas moedas. Isso teve um risco que aconteceu, se eu não me engano, em 2018 ou 2017, e aí, de novo, é o meu momento de eu sair ali, que foi quando tinha muito minerador na China. E a China proibiu mineração lá, porque ela queria, né, através do seu tipo de governo lá, ela pegar todas as mineradoras para ela, né, e a partir, se ela pegasse todas as mineradoras para ela, ela ia comandar o algoritmo do Bitcoin, ia comandar ali tudo e ela conseguir fazer as alterações que precisava dentro do algoritmo, como, por exemplo, 21 de milhões de moedas, colocar mais moedas. Por quê? Porque ela teria ali aquilo dali como poder. Aquilo ali foi uma corrida muito rápida que o mundo Bitcoin viu aquilo ali, viu que, se eu não me engano, a China tinha 60% das mineradoras estavam na China, e houve uma corrida muito grande para essa distribuição acontecer no mundo inteiro. Então, hoje, você não tem nenhum país ou alguém que tenha esse poder de mineração concentrado que você consiga, através do hash, né? A gente tem um hash de dificuldade, que é o zeta hash hoje, que a gente tem, de dificuldade para que você consiga quebrar o bloco do Bitcoin. Então, você precisaria ter uma massa de computadores ali com mais de 51% ali para poder você buscar esse zeta hash ali, que hoje, na verdade, cada vez mais, quanto mais o tempo passa, o Bitcoin fica mais difícil de você conseguir quebrar essa barreira da criptografia, entendeu? Mas eu acho que é importante a gente entender isso, né? Ou seja, como é que o tanto que é fácil ou não. Lembrar uma passagem recente que eu sei, agora, recente, faz 3, 4 meses, a gente teve aquela guerra entre Israel e Irã, né? Uhum. E aquilo lá foi mais uma guerra tecnológica e eletrônica do que uma guerra física. E eu sei que Israel, de certa forma, conseguiu sequestrar uma boa parte da reserva de dinheiro, né, de quanto que o Irã conseguia transacionar de dinheiro, tanto para o seu comércio ou para esses grupos terroristas, etc., eles transacionavam em criptomoeda. E Israel conseguiu sequestrar muito dinheiro nessa história, hackeando As corretoras. as corretoras que davam suporte para o Irã, entendeu? Isso. Então, isso é importante a gente entender, porque, cara, de repente eu estou lá naquele cara e acontece uma outra guerra amanhã da Venezuela com não sei quem, e pronto, eu perdi meu dinheiro por causa dessa história, porque um governo da Coreia ou do Israel ou da China ou whatever resolveu sequestrar uma parte da moeda. Eu tô colocando assim questões assim que vêm à minha cabeça, que são riscos, entendeu? Bruno, que a eu vou gente te falar, precisa Bruno, entender melhor para isso, entendeu? e é muito bom, porque quando a gente fala disso, eu vou te falar que na loucura que eu estou inserido nesse mundo do Bitcoin, a gente fala até em cataclisma, cara. A gente fala, cara, como que o Bitcoin sobreviveria a isso? A gente comenta, e se faltar internet, como é que o Bitcoin... É esse nível que a gente fala sobre a sobrevivência do Bitcoin. Então, assim, não está indo tão longe do que você está falando, tá? Mas, assim, falando em números comuns, números normais, que eu posso falar para você, números que eu já levantei, eu já até fiquei de passar no grupo lá, mas não passei ainda, que é o seguinte: para que você consiga hoje uma capacidade computacional, para que você consiga quebrar já o poder computacional de tantas chains feitas, né? Porque um Bitcoin, ele a cada 10 minutos é minerado um bloco. E os blocos são feitos, existe um código que um bloco, você tem que gerar um código através do bloco anterior e gera um código através do bloco anterior, ou seja, é uma chain realmente que vai um com o outro, e você tem cada vez mais esse bloco ficando mais difícil de você quebrar. Então, assim, para que você consiga quebrar a rede blockchain hoje, se eu não me engano, tá? Isso, aí eu posso cometer um erro de falar um número aqui, mas é um número absurdo, tá? Que eu fiz esse levantamento. É um número do tipo 140 estruturas que a Amazon tem hoje no mundo de data center. É um número absurdo, ou seja, o que a Amazon tem
vezes 140 você conseguiria quebrar o blockchain. Agora, tem um outro ponto que você levantou e que realmente isso que é o quê? O que Israel fez lá com relação ao Irã? Ela invadiu a corretora. Aí a corretora é outro ponto. Aí sim é o você proteger na sua carteira. Tá? A gente fala muito no ambiente Bitcoin, not your keys, not your coins. Se as chaves não forem suas, cara, os Bitcoins não são seus. Né? Os Bitcoins eles estão em alguma corretora e aí vai ter o risco natural da corretora ser invadida e seus Bitcoins serem perdidos porque está naquela corretora. A gente fala um pouquinho sobre isso, sobre a questão de carteiras, né? Sobre você pode colocar numa hot wallet, né? Que na verdade é um pendrivezinho, você pode fazer uma cold wallet, você pode fazer... Existem N questões que você pode fazer hoje. Né? A gente até indica, a gente vai indicar aqui ao longo da CryptoLife, um sistema amnésico, tá? Que você gera a tua chave com um sistema operacional que ele é amnésico. Né? Amnésico, para todo mundo aí que não conhece, ele esquece. Né? Você dá um boot na máquina, ele não grava aquelas informações. Então, você dá um boot amnésico, gera essas chaves e depois essas chaves não são gravadas em lugar nenhum. E você consegue ter essas chaves para você, ou seja, só você tem. Nenhum computador teve acesso a ela. Então, existem níveis que você se protege. Tá? Existem realmente níveis que você vai se protegendo e não deixar o dinheiro lá na corretora, que é o principal. Eu estou colocando alguma coisa assim, a nível de dúvida mesmo, gente, para a gente ser aberto aqui, para ir colocando, né? Porque eu sei que teve um momento, também recente, aí nos últimos 2, 3 meses, houve uma movimentação de bitcoins, dos bitcoins antigos. Sim, né? Perfeito. Das primeiras gerações e tudo. Ótimo. Né? Eu acabei entendendo também que a forma como eu entendi, aí vocês me falam se eu estou... né, não entendo muita coisa, tal, né, mas eles falam que, assim, as primeiras gerações tinham um nível de encriptação, vamos dizer assim, mais fraco do que é hoje. Né? Perfeito. E aí essas são mais suscetíveis a serem hackeadas do que as que são hoje. Então, eu entendi o seguinte, poxa, hoje é muito mais difícil, mas um Bitcoin de 5 anos atrás é mais fácil. De 10 anos atrás, mais fácil ainda, porque ele guarda a encriptação daquele momento que ele foi criado lá atrás. Né? Essa é uma questão. Bruno, deixa eu te fazer um exercício aqui com você. Não sei se você acompanhou a minha apresentação. Eu trabalhei no mercado financeiro, no banco de investimento, por 16 anos. E eu vi você falando assim, eu boto meu dinheiro num fundo baseado em criptoativos. Quem atua nesse criptoativo? Quem está tomando? Qual é a forma de armazenar a chave desse fundo que a galera trabalha com criptoativo? Entendeu? Então, assim, por exemplo, mas tá bom, eu não vou aplicar num fundo de criptoativo, vou aplicar num fundo convencional. E aí nós temos o FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Mas mesmo o Fundo Garantidor de Crédito, ele tem um limite. Que se tiver uma quebradeira ou um banco grande quebrar, o Fundo de Garantidor de Crédito, irmão, não vai cobrir. Então, assim, nós temos uma falsa, eu falo para você de coração, porque eu trabalhei em banco por 16 anos, nós temos uma falsa segurança de que o banco nos dá, por causa de propaganda, enfim, tudo mais, mas nós acostumamos a trabalhar com o banco, então nós temos essa falsa segurança. Você viu aí o escândalo do Pix, que aconteceu agora, quase 400 milhões que foram roubados, né? Então, assim, nós temos uma falsa segurança da questão do banco. Eu só estou botando esse ponto aqui porque eu acho que é importante. Não, eu acho que para a gente poder pensar um pouquinho sobre isso. É super importante, Leandro, assim, ó. Eu sou um investidor há muitos anos, né? Eu tenho bastante investimento em várias coisas, tá? E o que eu aprendi, por exemplo, tá? É que esses fundos, na realidade, é uma certa ilusão, né? Porque você
Meu raciocínio, quando eu botei num fundo que investe em criptomoeda, falou, vou colocar o dinheiro no fundo porque os caras são especializados, eles que entendem muito mais do que eu não tenho tanto tempo para ficar acompanhando essa história, e vai acontecer. Fazendo um paralelo com outro investimento que eu tenho, eu invisto muito em ações, há muitos anos, há mais de 20 anos, tá? E eu tenho fundos, aqueles fundos de investimento em ações, Alarca da vida, Verde da vida, esses caras assim. E eu sei que, assim, por mais que você acredite que os caras são bons pra caralho, mas hoje em dia, por exemplo, eu consigo investir em ações muito melhor, com uma performance muito melhor que esses caras, né? Então, é isso que eu estou procurando aqui, né? Em vez de eu ficar dependendo de um fundo qualquer, um ETF que seja da vida, etc., e pagando taxa de administração, aquela porra toda, para não ter uma performance ideal, que eu consiga eu mesmo fazer essa gestão de uma maneira como eu faço com fundos de ações. Hoje eu performo melhor do que 99% dos fundos, porque os fundos têm uma outra mecânica, é uma outra história, e no final das contas ele não está olhando para mim, ele quer saber o quanto ele vai ganhar de dinheiro, né? Essa é a história, né? Correto. Então, é nesse sentido também que eu quero me livrar num primeiro momento, eu botei num fundo de cripto, eu tenho naquele Hashdex, né, que acho que é o mais famosinho deles aí, né? Sim. Mas, assim, a performance não é exatamente igual. Se eu fizesse sozinho, eu estaria performando muito melhor como eu performo em outros tipos no mercado acionário, entendeu? Ele vai pegar na média ali, né? Ele vai ter Ethereum, vai ter Solana, aí que se uma cai, outra compensa, né? Você tem, quando você trabalha com fundos, assim, você tem vários problemas, né? Você pode ter especialista, o cara vai botar uma tese, etc., mas ele tem a força do mercado, né? Chega uma hora, o mercado tira o dinheiro do fundo e o cara é obrigado a vender. Alguém tem que Se perder. está dando lucro, não está dando lucro, foda-se. O cara pediu, eu tenho que botar dinheiro. E aí toda aquela estratégia de investimento vai para o saco, né? Basicamente é isso, né? É isso aí. Mas assim, o que você está falando, e aí, Júlio, rapidinho, só para complementar o Bruno aqui, só complementando, né? Ou seja, a rede blockchain, hoje, a gente que trabalha com TI, a gente nunca pode dizer nunca, né? Dizer nunca, a gente vai ser muito... A gente pode amanhã se ferrar que a gente disse nunca. Mas a probabilidade da rede blockchain ser invadida, ou seja, ou ela perdeu a efetiva, né? Não vamos dizer isso aí que está muito na moda falar sobre soberania, mas perder a soberania do Bitcoin aí para algum lugar, né, ela é muito difícil por isso, né? Primeiro, esse gráfico aí, né, que ele está muito mais na mão dos indivíduos do que ele está em empresas, em governos ou até na mão do Satoshi, ou seja, tem muito mais bitcoins na mão das pessoas do que efetivamente na mão de qualquer outro ente centralizador. Então, por isso que ela realmente é descentralizada, né? Então, ela está muito mais espalhada, muito mais difundida. Então, dificilmente você vai ter o que acontece com outras moedas. Geralmente, quem é maximalista em Bitcoin olha para esse gráfico e fala, é por isso que eu gosto mais do Bitcoin. Quando você olha para um Ethereum, o Ethereum você tem boa parte ali voltada para a Ethereum Foundation, lá do Vitalik, que é o fundador, e aí você entende por que ele mudou a forma do Proof of Work para Proof of Stake, você sabe que aconteceram algumas coisas ali por politicagem, né? E a gente sabe, por exemplo, que a Ethereum, na verdade, ela foi fundada lá por um dos caras, lá tem a participação lá de um grande banco aí, que me fugiu o nome agora de cabeça, mas participa da fundação lá do próprio Ethereum, né? Então, quando você pega o Bitcoin, ele realmente não tem essa participação. Então, ponto 1, invadir a rede do Bitcoin é praticamente impossível, não é impossível, mas é praticamente pelo recurso computacional, né? E por essa coisa que aconteceu em 2017, 2018 ali, que a China iria tomar conta e ia ser soberana ali com as mineradoras, ia acabar sendo soberana ali, né,
no próprio Bitcoin e aquilo foi distribuído no mundo todo. 2, as exchanges é que são os problemas. Ou seja, se você deixar teu dinheiro ou tua cripto na corretora especificamente, você tem um risco das invasões. Aconteceu com a FTX, não só invasão, como golpe, né? FTX é um golpe, MTGOX foi golpe, são pessoas com má fé pegando ali o Bitcoin das pessoas e operando e pegando aquilo ali para eles, né? Então, isso aí acontece, né? Então, como você se protege? Você se protege colocando em sua carteira. E aí você tem os vários níveis de carteira, né? Seja uma carteira que você instala no teu telefone ali, uma Blue Wallet, que é um aplicativo, você pode baixar um Blue Wallet, você, por exemplo, compra na Binance, comprou na Binance, transfere lá para a tua Blue Wallet, ela automaticamente está ali protegida. Muito protegida? Cara, se você tem um vírus no teu telefone, você pode ser que alguém ali vá e consiga ver ali as tuas chaves e consiga acessar. Então, aí você vai aumentando os níveis, né? Sair de uma Blue Wallet, aí agora partir para uma Hard Wallet, que é um pendrivezinho que você guarda as suas palavras, as suas chaves ali. Mas, cara, esse pendrivezinho veio de um fabricante. Esse fabricante pode amanhã fazer uma distribuição que ele sabe as minhas chaves. Esse cara pode realizar. É um risco, existe o risco, sim. E aí você tem as outras formas de você corrigir isso até a gente chegar no sistema amnésico que a gente fala aqui. Então, são níveis que a gente vai chegando com as pessoas para que você consiga proteger. Porque realmente deixar na corretora é o grande perigo que você tem, tá? Isso daí é o risco que você corre e tudo mais. Eu gosto quando as pessoas começam a investir em ETFs, em fundos, porque ele começa a experimentar, como você mesmo falou, você começa a experimentar, só que você vê o mercado indo para um lado e você não está correspondendo. E aí são quando as pessoas vêm depois diretamente para Bitcoin falando, cara, eu preciso participar desse negócio diretamente aqui. Até porque o ETF, ele é uma promessa, assim como você quando compra ouro, né? A gente está vendo agora aí, até os cientistas descobriram como é que a gente gera ouro agora, né? Os cientistas viram uma fórmula, como é que você faz o ouro do nada, né? Então, quer dizer que daqui a pouco os governos vão dizer que eu tenho mais ouro, né? Daqui a pouco a China vai dizer que descobriu ouro não sei aonde. Daqui a pouco, ou seja, uma promessa que a gente nunca vê o ouro efetivamente. A grande vantagem do Bitcoin é o quê? É um algoritmo que você pode ver e você sabe realmente se o dinheiro está lá e se aquele dinheiro efetivamente existe. É muito diferente do que você ter uma promessa de um governo dizendo se tem um ouro ou não. Né? Então, falar, o Bitcoin, ele realmente ele difere nesse sentido. É a verdade em cima disso, entendeu? Fala, Leandro. Deixa o Júlio falar aí, pô. Não, beleza. Só queria terminar esse raciocínio. Por favor, Júlio. Depois eu só tenho mais uma última questão, mas obrigado aí pela explicação. E uma coisa interessante do ouro, que outro dia me falaram isso, eu achei absurdo, aí depois eu fui atrás, parece que é verdade mesmo. Que todo ouro do mundo, se se derreter, não dá 3 piscinas olímpicas. Exatamente. Olha, mas cacete, bicho. Tudo quanto é melzinho, tudo não dá 3 piscinas olímpicas no mundo inteiro, pô. Exatamente, é por aí. Fala, Jean. Só uma curiosidade. Mas depois eu tenho só uma outra questão, mas vamos seguir aqui, que eu acho que continua, acho que nesses assuntos que eu falei, depois, porque o assunto que eu queria colocar, que é uma outra dúvida, já extrapola disso aqui, do que a gente está falando, tá bom? Beleza. Fala aí, Dalmo, beleza? Doutor, beleza? Como é que tá? Tranquilo? Na paz. Então, vamos lá. Eu acho que é daqui, bom, alguém meio que se apresentou aí, eu vou meio que... Eu sou de TI e do setor bancário, então, assim, os dois universos aí que são conversados aí com vocês aí, né? Cara, assim, não tem fórmula fácil, não, cara. Quem só vai ganhar quem arriscar. E essa questão aí do mercado, quem já investe, eu acho que tem muita gente aí no grupo aí que investe, é aquele negócio, a gente tem que olhar e procurar saber o seguinte, quais são os prós e quais são os contras de tudo. Até o CDB agora aí, a gente já viu aí que está enfrentando aí uma situação aí que, CDB, eu vou investir meu dinheiro no CDB, tem fundo garantidor, tem o Banco Master aí para provar que ele quebra, ele sozinho quebra o fundo garantidor, entendeu? E ninguém sabe como é que vai acontecer. Eu tenho lá uma merrequinha lá no Banco Master lá, ganhei muito dinheiro com ele, mas, porra, não vou ganhar mais, né? Já tá enviado.
A gente pode contar aí também, assim, se for ver o histórico do Brasil, quem diria que a gente ia ter o dinheiro na poupança lá e o dinheiro ia ficar preso? Então, assim, não tem fórmula fácil, não. Bitcoin tem seus prós, tem seus contras. Se você chegar no chat GPT lá e falar teorias da conspiração do Bitcoin, você vai ver lá uma lista. A gente vai discutir aqui. Quantas vezes que ele A morreu, gente vai discutir aqui os prós e os contras mesmo da coisa. E a grande palavra do negócio é risco, né? Então, assim, tem um risco envolvido aí. Pode acontecer qualquer coisa aí, né? O Israel aí com o Irã foi meio que o homem-bomba do Bitcoin, porque os caras converteram numa carteira e jogaram a chave fora. Então, assim, eles meio que fizeram um cataclisma do Bitcoin ali, pegaram tudo, roubaram, jogaram lá, geraram a chave e jogaram embora, e mandaram embora, entendeu? Homem-bomba do Bitcoin é muito bom. Porra, foi um ataque ali suicida ali, porque o cara nem queria dinheiro, o cara chegou lá e, porra, jogou a chave fora. Então, assim, vai estar perdido esse daí, né? É isso aí, mais um que entra ali no perdido. O micro do cara lá que tá no lixão lá, porque a mulher dele resolveu arrumar a casa e jogou o micro dele no lixão, né? Exatamente, tem esse cara também aí. Tá até hoje tentando achar lá os bitcoins dele, né? Pois é. Então, assim, não tem fórmula fácil, não. Mas, assim, é aquele negócio. Eu vou te falar legal. Eu não tô no mundo do Bitcoin ainda, porque, na verdade, o que sempre me preocupou, já te perguntei várias vezes isso, né? É a questão da custódia do negócio. Aí tem até, né, aquela outra variante lá, que eu acho, né, que hoje, na tecnologia de hoje, ninguém quebra o Bitcoin. Ninguém. Nenhum computador, mas tem o computador quântico que está chegando aí, e aí a gente não sabe qual é a capacidade que o nego vai propor de juntar lá um computador quântico com outro, para quebrar a chave do Bitcoin. Então, assim, tem esse risco? Tem esse risco, é uma tecnologia que nem existe hoje ainda. Então, mas pegando o computador quântico, Júnior, é bom tu falar, cara, porque muita gente pergunta, né, com tecnologia quântica e tudo mais. Eu já conversei contigo sobre isso. Exato. E aí, nego pergunta tecnologia quântica, cara, beleza, pode, mas vamos lá. O que o Bitcoin representa em termos financeiros hoje para o mundo? Representa cerca de, cara, menos de 3%. Aí você pega um baita do computador quântico, você vai fazer o quê? Você vai invadir o sistema fiduciário, que é mais fácil eu quebrar, ou o Bitcoin ali que tem 2%, 3%, entendeu? Então, assim, existe a possibilidade de quebrar? Sim, existe, mas e o interesse, né? É aquela velha história da gente falar, né? Eu tenho 2 carrinhos, eu tenho 2 Fusca, né? 2 Fusca azul, um do lado do outro. Um tá com aquela porcaria no volante que protege a trava do volante, e o outro tá sem. Tu vai aonde? Pô, pois é, tem muito mais, tem bem mais dinheiro fácil no mundo do que o Bitcoin, né? Exatamente. Então, assim, existe o risco, sim, ninguém tá falando que não existe o risco, porém, cara, tem uma parada que eu já tô lendo aí, que o Satoshi Nakamoto já previu isso, porque a gente usa aí, pegando um pouquinho aí de tecnologia, o Bitcoin usa o SHA-256 aí como proteção, né, de tudo mais, de criptografia. Mas o próprio Bitcoin já prevê, o Satoshi Nakamoto tem um e-mail dele prevendo que poderia haver uma evolução tecnológica que poderia quebrar o SHA-256. Então, você já tem algumas ações que você pode fazer, e aí entra um pouco do que o Bruno falou, ou seja, ele vai atualizar daqui para frente e as carteiras que estão agora. A carteira, por exemplo, do Satoshi, que está lá e ninguém mexeu, porque você não sabe se ele é o Ralph Finney, se ele morreu, se ele não morreu, vai ficar aberta lá e tem um monte de Bitcoin lá disponível para alguém entrar e ter um grande poder ali em cima daqueles Bitcoins que estão ali. Isso é natural. Só que parece que o próprio Satoshi já previu isso. Ou seja, você consegue, inclusive, bloquear o acesso, se conseguir, se a rede tiver um consenso de implantar essa atualização, que vai bloquear automaticamente essas carteiras que não têm atualização. Então, aí vai eliminar, meu irmão, computação quântica, você não vai conseguir porque ela está bloqueada. Não é você invadir, é porque a rede não vai aceitar porque ela está bloqueada, entendeu? Então, tem essas questões aí de computação quântica que a rede fala muito e a comunidade fala bastante sobre isso, entendeu? E assim, Dalma, eu queria colocar também uma coisa aí para assim, né, não é nenhum poder de convencimento para ninguém investir em Bitcoin, né, mas assim, eu queria que as pessoas fizessem um exercício que eu acho que é bem legal, tentar entender o seguinte, o que você tem
se você não investir no Bitcoin. Porque, assim, para quem investe, para mim, Bitcoin, eu vou tratar como uma ação na minha carteira. Um exemplo, tá? Só tô te dando um exemplo, assim, de como que eu trataria o Bitcoin hoje, né? Se eu começando a investir, para mim seria um ativo lá da minha carteira. Então, assim, ó, eu comecei, e assim, isso daí é um negócio que eu proponho para todo mundo também, é um exercício que eu proponho para todo mundo. Eu comecei, fiz uma conta na corretora, investi no Tesouro Direto, aí vi qual era o ganho do Tesouro Direto, CDB, LCA, LCI, debêntures, aí vi como é que era, comprei fundo imobiliário, vi como é que era, e nisso tudo eu tô com 3 anos aí de investidor. Eu já passei por várias coisas, e aí até o próprio fundo imobiliário agora ia ser mega taxado, e aí tiraram ele da conta. Então, assim, a segurança que você tem é uma caneta do governo hoje, para alguns investimentos, entendeu? O próprio CDB aí, quem investe a longo prazo, pegava lá um valor de IR lá pequeno, e agora vai todo mundo ser chapado no 17. Então, assim, ninguém sabe como é que vai ficar isso pro ano que vem. Mas, teoricamente, essa é a proposta. E aí, quem é especulador vai ganhar dinheiro em quem está investindo a longo prazo. Tesouro Direto também. Tesouro Direto, as projeções do 2036 estão todas quebradas, porque o governo vai mudar a tarifação do negócio, e aí aquela projeção que o cara fez para 2036 já não vai ocorrer. Todo mundo já está ciente disso. Então, assim, cara, olhar assim, o Bitcoin, tem prós e contras? Tem prós e contras. Mas o que eu tenho? Entendeu? Eu acho que a reflexão que a gente tem que fazer é essa. É isso O aí, próprio Juliano. Banco do Brasil, gente, cara, quem investe em ação sabe, cara. Banco do Brasil era aquele negócio do feijão com arroz de quem vai começar com ações. Aí hoje, tá em voga aí, um monte de gente tá tirando da carteira. Virou não ser mais recomendação Banco do Brasil em algumas corretoras. Quer dizer, é uma parada surreal, que tu não imagina isso, mas é uma canetada de alguém. É chegar um maluco no poder aí. Não tô entrando no mérito de política, eu tô falando de fatos que estão acontecendo atualmente. Não é, eu acho que se chegar um maluco, não, tem um maluco no poder e o cara tá fazendo e acontecendo. Se o Banco do Brasil hoje for penalizado internacionalmente, cara, ele basicamente deixa de... Alguém vai criar algum mecanismo que vai jogar o dinheiro para outro lugar, mas ele deixa de existir. Internacional, né? Que eu tô falando, né? Movimentação internacional. Mas assim, ele deixa de existir no mundo. Vai existir dentro do Brasil só. Vai ser Banco do Brasil, literalmente. Entendeu? Júlio, prazer em te conhecer, cara, porque assim, mais um sofredor, né? Trabalhar com tecnologia em banco é uma desgraça, meu irmão. Pior ainda, né? Pior ainda. E banco do governo ainda. É o pior do pior cenário. Exatamente. Exatamente. E Juliano investiu em mim, cara. Ele foi um franqueado do The Donald Trump, cara. Então, assim, ele já investe em risco. Ele investiu no pub. Eu gosto dessas coisas assim de risco, né? Então, ele investiu em risco, entendeu? Legal. Por aí. Mas gente, eu prefiro o risco do que pessoas, Dalma. Eu já aprendi isso. Na minha vivência do container lá, eu prefiro o risco do que as pessoas, entendeu? Isso aí. Cara, se a gente for pensar em risco, eu também sou um cara de tecnologia, né? Às vezes eu me pego pensando, se eu for pensar em risco, eu vou comprar um sítiozinho qualquer lá na Serra, aqui em Petrópolis, Teresópolis, qualquer, e vou tratar de eu ser autossuficiente, porque nós estamos fodidos. Porque nós temos duas coisas pela frente que tem um significado enorme que a gente não sabe o que aconteceu, né? Uma é computação quântica e a capacidade que ela teria de quebrar qualquer algoritmo desse, né? Eu falei, beleza, mas as pessoas, a hora que você tem um lado, a computação quântica também vai gerar algoritmos muito mais fortes e tudo, né? Outro dia eu estava lendo de algumas empresas que já estão fazendo um banco de dados, de dados criptografados, né? Sim. Uma criptografia mais baixa, que a hora que você tiver o computador quântico, ele pega aquele banco de dados, naquele momento ele quebra tudo, né?
Então, assim, literalmente ferrou o mundo. E a segunda questão é a AGI, né? A inteligência artificial é geral. A hora que ela acontecer, o mundo muda completamente do dia para a noite para quem for quebrar isso. Então, se eu for pensar nesse extremo de risco, eu vou comprar um sítiozinho lá em cima da serra, comprar uma vaquinha, uma cabrinha, vou plantar arroz, feijão, bota uma placa de energia solar lá. O mundo, tá? Brunão, obrigado aí pela participação. E o Leandro caiu, até, ele emocionou, até travou. Se emocionou. Ele tá pensando em ir para a serra também, Bruno. Te agradecer aí pela participação, prazer em conhecê-lo, prazer em conhecer todos aqui que participaram, mas a gente precisa encerrar porque a ideia era uma reunião de 1 hora, né? Mas a gente. E assim, quem tiver sugestões de assunto para a próxima semana, essa é a nossa primeira reunião. Queria agradecer a todos aqui pela participação. E assim, vamos junto. Acho que todas essas dúvidas são válidas. Quem quiser colocar mais alguma dúvida lá no nosso grupo, pode colocar lá, a gente vai respondendo, a gente vai ajudando. Acho que assim, a ideia, Bruno, é que a gente começar devagar, seja como você com o teu fundo lá, fazer uma continha na BIPA, por exemplo, botar ali R$100 por mês na BIPA ali, no Bitcoin, depois você monta a tua carteira, né, a gente vai mais para frente montar uma estrutura para mostrar como é que faz para tu ter a tua carteira na tua mão, seja com celular, seja com aplicativo, não importa, enfim. A ideia é essa, a gente trocar para a gente poder montar um negócio da forma que atenda a todos vocês, tá? Então, eu queria agradecer a todos aí pela participação. Vou dar a palavra para o Dalma aí para ele encerrar para a gente, e o Nunes também. Um abraço, pessoal, a todos, obrigado. Obrigado a todo mundo. O Carlos Reis botou na comunidade lá o Invest em Mim lá do Gladson, mas assim, não é o Gladson que está falando aqui, a gente não está falando aqui do Gladson, mas galera, assim, a ideia é essa, a gente fazer uma comunidade aqui, para a gente trocar, aprender. Eu acho que a troca foi muito boa hoje, o Bruno botou umas questões muito maneiras, o Júlio, o Carlos botou no começo, o André, cara, primeiramente, obrigado a todo mundo. Essa ideia, toda quinta-feira a gente falar, quem puder entrar, entra, se puder colocar lá no grupo lá, cara, queria que a gente falasse sobre esse assunto, a gente bota aqui como pauta sobre um assunto, e enquanto isso a gente está preparando, finalizando o projeto CryptoLife, tá? E primeiro o projeto vai ser voltado para a aposentadoria, mas a gente já tem outros projetos que a gente está aqui procurando aqui fazer, né? Porque foi o formato que a gente imaginou, que como chama a atenção de todo mundo o assunto da aposentadoria, a gente imaginou que é o formato que as pessoas possam ser educadas em Bitcoin usando um assunto que é a aposentadoria. Então, a gente vai aqui ao longo do tempo falando um pouco mais sobre isso, mas a ideia é educação em cima de Bitcoin. Gente, obrigado. Vamos continuar no grupo lá. Eu vou mandar um link aqui no grupo para vocês, que é como se fosse uma pré-lista, tá, gente? A gente vai fazer uma primeira turma, digamos assim, e aí vai ser a primeira turma que a gente vai aprender junto, a gente está pegando com vocês alguns insights, e aí a forma da gente agradecer vai ser ali uma condição super especial para quem está junto com a gente construindo. A gente está fazendo uma pré-lista, que é um formuláriozinho para preencher, preenche aquele formulário ali, quem tiver ali vai ter as condições ali especiais ali para a gente poder fazer essa primeira turma. Tá bom, gente? Obrigado. O Anderson quer se despedir também. Valeu, galera. Só, estou disponível aí, vocês têm lá meu telefone, qualquer dúvida, bota lá no grupo. Se eu demorar a responder for algo específico, pode falar comigo aí, mandar, que a gente vai se ajudando. O objetivo é esse, é entender a dúvida de todo mundo e saber a que nível todos nós aqui estamos para traçar um modelo pronto para a gente construir esse patrimônio com autocustódia, entender todas essas frentes do mercado. Mas nesse primeiro contato aqui a gente entendeu onde que a gente está, onde cada um tem dúvida, o nosso objetivo, e contem comigo. Estamos aí, vamos falando durante essa semana, o importante é a gente manter esse contato, e aos pouquinhos a gente vai se ambientando cada vez mais, e logo tem esse material aí. Show de bola, gente. Obrigado mais uma vez a todos. Boa noite para todo mundo, a gente vai se falando. Bye, bye. Valeu, boa noite. Valeu, gente. Boa noite.